em reverência à palavra de Deus e abra comigo sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreveu, em seu capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos, os versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Já no final da Bíblia, este livro. 1 Pedro 1, 18 e 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta e nós clamamos que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, meu Deus, neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Algo que é valoroso tem um preço. Aliás, o próprio significado da palavra valor é preço. Mas o preço é algo muito relativo. Porque coisas iguais têm preços diferentes. Por exemplo, normalmente quem vai comprar acha que aquilo que está sendo vendido está caro. Não é? Normalmente isso acontece. Mas tudo e absolutamente tudo tem também um valor sentimental. Quando você vai vender algo, você sempre coloca ali um valor sentimental que não necessariamente é o valor correto ou justo daquilo. Por exemplo, tem gente que gosta muito de carro e quando vai vender o seu carro, por ter cuidado ali, aquela coisa toda, põe um preço, de repente, acima do valor justo. Outros nem ligam. Necessariamente colocam um valor abaixo do preço. Não é assim, irmãos? Nós não temos valores sentimentais a algumas coisas? Eu conheço uma pessoa, um crente, que chegam para ele e falam assim: me empresta o seu carro. Ele empresta. Agora falam assim para ele: me empresta o seu videogame. Ele fala: de jeito nenhum. Eu conheço um crente assim. Não necessariamente algo que monetariamente seja mais caro é empregado o valor sentimental correspondente. Você, de repente, aí na sua mente, está se lembrando de algo que você gosta muito, que você tem um valor sentimental muito grande. Ou, de repente, na sua cabeça agora está aquilo que você precisa vender e tem um preço. Agora, e quando pensamos na vida humana, qual é o valor de uma vida? E o título da mensagem dessa noite é O Valor de uma Vida. Vamos falar todos juntos? O valor de uma vida. Qual é o preço de uma vida? Depende de quem colocará o preço em uma vida. Nós vamos apresentar três alternativas de pessoas que colocam valor em uma vida. Quanto vale uma vida para o diabo? Resposta: nada. Você não vale absolutamente nada para o diabo. Nada. Nada. Você e eu não passamos de meros objetos para que o diabo possa usar e, em seu devaneio, atingir a Deus. Não foi assim em Gênesis? A partir do capítulo 3, dos versos 1 a 8, o diabo chega para a mulher questionando a Deus. Não é assim que ele faz muitas vezes? Questiona aquilo que Deus disse. Não é assim que Deus disse.
Não comerás de toda árvore do jardim? A relativização tem massacrado o coração do povo de Deus. Aquilo que era certo, agora será que é? Aquilo que era errado, hoje, será que é mesmo errado? Essa relativização tem entrado na humanidade, tem entrado na sociedade, e não se enganem, é obra do diabo. Ele olha para a humanidade e não vê valor nenhum. Depois de questionar a palavra de Deus, o que o diabo faz? Chama Deus de mentiroso. Lá para Adão e para Eva, ele disse: olha, Deus sabe que vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Falando para Eva especificamente, Deus sabe que vocês vão comer e vocês não vão morrer. Ao contrário, olha a proposta irrecusável do diabo. Vocês vão ser como Deus, sabendo de tudo, conhecendo o bem e o mal. Uma proposta irrecusável. Se eu perguntasse aqui, quem quer saber de tudo? Levante a mão. Se eu perguntasse, eu não perguntei. E eles, e Eva, e Adão quiseram ser mais do que eram. E por isso entraram no engodo do diabo e caíram. E o diabo deve ter feito muita festa. Mas essa festa foi feita até o versículo 15 de Gênesis 3, onde Cristo foi prometido para resolver a bagunça que Adão e Eva criaram. Então, para o diabo, nós não passamos de um objeto para que ele atinja a Deus. E ele chama a Deus de mentiroso. Quem não se lembra da tentação quando o diabo chega até Jesus e fala assim: não foi assim, está escrito lá que você pode pular, que os seus anjos vão te ajudar. Usando a palavra de Deus como objeto de engano. E há muitos hoje que estão com a palavra de Deus aberta, pregando um evangelho mentiroso em nome de Satanás. Em nome do diabo. Anestesiando o coração do povo contra o verdadeiro evangelho. Um evangelho que confronta pecado. Um evangelho que ensina a santidade, e não um evangelho fácil, e não um evangelho onde tudo bem pecar. O diabo quer que nós pensemos duas coisas sobre ele. Primeiro, que ele é mais do que realmente ele é, e que ele é menos do que realmente ele é. Aquele que acredita que o diabo é mais do que realmente ele é, está lavando louça, o copo caiu no chão, quebrou, olha o diabo aí tentando acabar comigo. Saiu atrasado para vir para o culto, pegou trânsito, o diabo está colocando carros na minha frente. Está cochilando à tarde, o cachorro latiu do vizinho, acordou, olha o diabo aí possuindo o cachorro. Tudo é o diabo. Camarada fala mais diabo do que Deus. Tudo é o diabo. Não sei se você já conheceu gente assim. Eu já. Tudo era o diabo. Irmãos, o diabo tem o seu poder. Mas todo poderoso, só um. O nosso Deus. E tem aquelas pessoas que acham que o diabo é menor do que realmente ele é. E nada é o diabo. O diabo existe? Não. O diabo é uma invenção para assustar as pessoas e tornar as pessoas massa de manobra. Mas o diabo existe. E para ele nós não somos absolutamente nada. Não há valor nenhum em nós para o diabo. O segundo personagem, a segunda pessoa, somos nós, humanos. Para nós, quanto vale uma vida? Depende de quem.
Não é? As pessoas mais próximas a nós valem mais. As pessoas que não conhecemos valem menos. Não é assim? E isso é provado facilmente. Quando morre alguém que você não conhece, você pode ainda pensar, puxa vida, aquela pessoa morreu. Quando morre alguém que você conhece, você pode até ficar triste, dependendo do seu relacionamento, você vai até ao velório. Mas quando é alguém perto, a dor é muito maior. Não é assim? Estou aqui contando alguma coisa que não é verdade? E você mesmo, se dá qual valor, qual preço? Há muitos que passam por sofrimentos, por não se valorizarem. Mas uma parte do mandamento sobre amar o próximo é esquecida. Qual parte? A palavra de Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, não é pecado você se amar. É pecado você se amar exageradamente. Mas você se amar não é pecado. Muito pelo contrário, faz parte do mandamento. Afinal de contas, você e eu só vamos dar aquilo que temos. Se nós não nos amarmos, como é que vamos amar o próximo? Nós não vamos conseguir. E todos aqui que eu vejo se amam. Todos estão bem arrumados, pentearam o cabelo, acredito que escovaram os dentes hoje. Isso tudo por quê? Porque se ama. E não há nenhum problema nisso. Mas e o próximo? Qual valor você emprega no próximo? Se for mais próximo, um valor até alto. Se for mais longe o contato, se for mais longo, talvez não se ame. Talvez não ame tanto assim, não empregue um valor assim, tão alto. Quanto você vale para você? Quanto o próximo vale para você? Quanto vale uma vida para você? Assisti um filme ontem, terrível, Árvores da Paz. Um filme que relata o genocídio, a morte de mais de 1 milhão de ruandeses por questões étnicas. Uma coisa terrível. E pessoas morreram. O ser humano tem uma tendência pecaminosa gravíssima, capaz de enxergar o outro também como um mero objeto. Para o diabo nós não valemos nada. Para nós mesmos valemos o quê? Depende. Mas há alguém que empregou a nós um valor preciosíssimo. E eu estou falando de Jesus. Quanto vale uma vida para Jesus? O texto diz, o seu sangue imaculado, puro, sem pecado. Nós não fomos comprados com ouro ou com prata que podem perder o seu valor. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O valor que Jesus emprega a nós é o valor de sua própria vida. Cada um que aqui está, e você que me assiste pela internet, custou o preço, custou a vida de Jesus. O texto aqui diz que nós fomos resgatados de uma vida vã. E eu me dirijo a você que ainda não tem certeza de sua salvação, que ainda não se entregou a Jesus. Você não tem paz, a sua vida é leviana, superficial, sem sentido. Tudo nessa vida passa, por isso que todos nós devemos olhar para Jesus, viver por Jesus, viver para Jesus.
Então, se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, decida-se hoje e deixe de viver uma vida vã e passe a viver uma vida contundente, intensa, ao lado do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque vida intensa, vida com sentido, uma causa real, é a causa que a salvação nos proporciona. Porque, irmãos, nós somos resgatados de uma maneira, de uma vida vã, uma vida sem sentido. E muitos estão se rebaixando, se esquecendo do real valor que Deus empregou a cada um de nós. E foi a vida de Jesus. O que nos diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo aqui indica as pessoas, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e muitos estão se rebaixando a uma vida sem sentido. Muitos estão se apegando a coisas que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Muitos, portanto, o Senhor te chama nessa noite a pensar que você tem um preço, e um preço altíssimo. É o preço da vida por Jesus, a vida de Jesus. Então viva por Jesus, conforme nos diz 1 João capítulo 4, versículo 9. Em Jesus há sentido de vida, em Jesus há alegria, em Jesus há paz, em Jesus há certeza de uma vida eterna, lá no céu, onde não haverá choro, nem lágrimas, onde não haverá sofrimento nem dor, onde só haverá alegria e adoração. Em nome de Jesus, olhemos para Ele, e tão somente para Ele. Ouro acaba, prata acaba, perdem o seu valor, mas o valor do sangue de Jesus é incontestável, e a preciosidade deste sangue é incalculável. O que nós tínhamos para oferecer a Deus? Absolutamente nada, porque todos nós nos rebelamos contra Deus. Mas mesmo assim, mesmo sem termos valor nenhum, o Senhor Deus empregou o valor a nós, e foi o valor do sangue de Jesus Cristo. Diante disso, irmãos, qual deve ser a nossa resposta? E você, meu amigo que me ouve, qual deve ser a sua resposta? A sua resposta deve ser de entrega total a Jesus Cristo, se você ainda não o tem como Senhor e Salvador. E a sua resposta, meu irmão, o versículo 14 do texto que nós lemos nos responde: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, em outras palavras, os desejos que antes havia em vossa ignorância. A nossa resposta deve ser de obediência a Jesus e de inconformidade com a nossa carne e com os desejos de nossa carne. Porque, como disse no começo dessa mensagem, no dia em que Adão e Eva comeram do fruto, o pecado foi instaurado. E tradicionalmente recebemos a natureza pecaminosa dos nossos pais. Se você quer ter uma ideia de quem somos, é só ler Romanos 3, a partir do versículo 10. É só ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18. É só conferir lá. Nós somos tradicionalmente gananciosos, pecadores, traidores, adúlteros, assassinos. Essas coisas todas estão em nós, por uma natureza pecaminosa recebida de nossos pais. Por isso nós não devemos nos conformar com isso. É o que a palavra de Deus diz. Nós devemos obedecer a Jesus.
e demonstrar inconformidade com esses desejos carnais tão horríveis que habitam em nós. Porque, irmãos, se nós pararmos de adorarmos a Deus, a nossa velha natureza se revela. E nós estaremos valorizando a quem? Aquele que empregou um valor precioso em nós, a sua própria vida, ou estaremos valorizando aquele que não empregou valor nenhum? Nós estaremos honrando a Jesus ou estaremos honrando ao diabo? Porque se nós aceitamos o desejo carnal que habita em nós e não mostramos inconformidade com isso, estaremos honrando o diabo com a nossa vida. Alguém que não empregou valor nenhum a nós. Mas, se nós colocarmos o nosso coração em obediência a Cristo, honraremos a Jesus, que foi quem morreu, que foi quem ressuscitou, quem foi que está vivo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos valorizar a Jesus, irmãos, nos mínimos detalhes. Exemplo, deixando a ansiedade aos seus pés, como Ele mesmo nos ensinou. Abandonando a culpa. Tirando a culpa. Porque Jesus morreu justamente para que nós não tivéssemos culpa. Abandonando pecados escravizadores, pecados de estimação. Fazendo isso, mostramos obediência a Jesus e, consequentemente, inconformidade aos desejos da carne. Honraremos o sacrifício de Jesus. Olhem comigo os versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro pega uma referência de Levítico capítulo 11, versos 44 e 45, para enfatizar a santidade de Deus. Nós devemos obedecer a Cristo, vivendo uma vida santa, não dentro de uma ideia de santidade que porventura venhamos a ter, mas é a ideia de santidade que Deus empregou. Do mesmo jeito que Deus é santo, nós também devemos ser. Mas pastor, é impossível. É impossível. Já ouviu falar de uma coisinha chamada horizonte utópico? Nós nunca chegaremos à perfeição, mas devemos ir em direção a ela. Porque indo em direção a ela, honraremos a Jesus. E consequentemente, viveremos uma vida mais santa, uma vida intensa, ao lado de Jesus. Irmãos, tem uma história, conversando com 2 pastores ontem, durante o trabalho das senhoras, e eles me relatavam algo que é preocupante. Crentes que vão de manhã em suas igrejas e não vão à noite. Crentes que por causa do frio podem podem ir aos cultos e não vão. Não há sentido nisso. Crentes que não oram durante a semana, crentes que não leem a palavra. Um, inclusive, relatou de alguém que estava tentando dividir a igreja. Se nós não tomarmos cuidado, essas coisas podem nos atingir. Por isso, devemos trabalhar essa santidade o tempo todo. O tempo está próximo, Jesus está às portas. Ele virá, arrebatará a sua igreja. Como nos encontrará? Porque se não formos obedientes a Jesus, se não formos santos, nós estaremos desconsiderando aquele que derramou o seu sangue e a sua vida aos pés dos pecadores. O diabo só quer o nosso mal, mas Jesus só quer o nosso bem. O diabo quer a nossa destruição, Jesus quer a nossa restauração. Mas isso parte de uma vida obediente. Não devemos
Ser santos, portanto, seguindo a nossa própria referência de santidade. Mas devemos ser santos, seguindo a referência de Deus de santidade. O versículo 17 nos traz a terceira resposta diante do valor que Jesus empregou a nós. Versículo 17 diz assim: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse texto é interessante, porque o que ele diz? Que se invocarmos por Pai, ou seja, se considerarmos por Pai aquele justo juiz, aquele nosso Deus, nós andaremos em temor, respeitaremos ao grande Deus. E isso, irmãos, é muito importante. Quem é o Pai da nossa vida? É o nosso Deus, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. E o temor a Deus nos faz valorizar a obra de Jesus, sabendo que tudo está diante dele. Tudo está diante do Senhor. Todos nós estamos diante de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não conseguiremos esconder absolutamente nada de Deus. Nada. Portanto, a nossa resposta deve ser de obediência, de santidade e de temor. Essas marcas devem acompanhar aqueles que valorizam o preço que foi dado. E o preço que foi dado foi o sangue de Jesus. Você vale o sangue de Jesus. Você vale a vida de Jesus. Portanto, responda com santidade, responda com obediência, responda com temor a esta maravilhosa obra que Jesus fez. Qual é a consequência disso? Fé e esperança estarão sempre em Deus. Veja o versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em quem? Em Deus. Irmãos, a fé, eu já disse isso várias vezes, a fé é o meio mais seguro que se tem para viver. Por quê? Porque é lá onde Deus está. E onde Deus está é o lugar mais seguro que se tem para viver. E as pessoas andando aí sem esperança, andando desiludidas, andando sem uma causa, achando que as coisas dessa vida é que trarão paz e tranquilidade, estão perdidas. Mas nós temos Jesus, e todos aqueles que não têm podem ter também. Podem ter Jesus, e com isso ganham uma vida chamada de eterna, uma vida cheia de fé e cheia de esperança. Nós sabemos por quem vivemos, e é por Jesus. Portanto, tenha fé e esperança naquele que deu a sua vida por você. E quem foi? Jesus Cristo. Mas o texto continua em uma outra resposta importante que devemos dar. Diante do que Jesus fez, está no versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência para a verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Porque deixa eu dizer uma coisa. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe problema que Deus não resolva. Não existe destruição que Deus não reconstrua. Não existe situação impossível para Deus. E nós devemos glorificar a Deus todos os dias por isso. Nós, irmãos, devemos ser guiados pelo Espírito da verdade.
E sendo guiados pelo Espírito da verdade, nós seremos verdadeiros e autênticos com a nossa vida. E responderemos a esta obra maravilhosa que Jesus fez. A segunda parte do texto que lemos no versículo 22 diz, amando intensamente. Lembra do início da mensagem? Depende de quem é que nós, que se é próximo a nós ou não, nós empregaremos um valor a ele. Se é próximo, um valor alto, se é mais longo, o relacionamento, um valor menor. A palavra de Deus diz que quem anda no Espírito ama intensamente a todas as pessoas. Irmãos, nós vamos conhecer pessoas no dia 12 e nós devemos amá-las desde já. Mas só conseguiremos isso pelo Espírito. Porque por nós mesmos não conseguiremos. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar intensamente uns aos outros. Quando estamos valorizando o que Cristo fez, automaticamente valorizaremos as pessoas. Pois nós não olharemos com os nossos olhos humanos, mas sim olharemos com os olhos de Jesus, conforme Ele mesmo nos ensinou em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Qual é o valor de uma vida? Para o diabo, nenhum. Mas para Cristo, a sua própria vida. A quem vamos seguir? Quem vamos honrar? Ele nos gerou novamente. É o que nos diz o versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E Pedro cita Isaías 40, 6-9, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é pela palavra do Senhor que nós somos salvos. E é pela palavra do Senhor que podemos ser restaurados. E é pela palavra do Senhor que nós valorizaremos a Jesus. É pela palavra do Senhor. O Senhor empregou a sua vida para flores caídas, para ervas secas, e as transformou completamente. O valor da sua vida é Jesus. Ele fez tudo o que fez para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E deixa eu dizer uma coisa. Cada vida que se arrepende é uma recompensa que Jesus recebe. Cada vida. Cada pecado deixado é uma recompensa que Jesus recebe pela sua obra. Cada coração restaurado, livre da culpa, da ansiedade, é uma recompensa que Jesus recebe diante de sua obra, diante do valor empregado por Ele mesmo. Seja você e eu, sejamos você e eu, recompensas vivas do Senhor Jesus. E por que eu digo vivas? Porque o nosso Jesus não está morto. Sim, Ele deu a sua vida como preço, mas Ele pegou a sua vida de volta, nos dando vida, nos dando oportunidade de viver. Então eu reafirmo, seja você uma recompensa viva de Jesus. E recompensa essa que honra a obra de Jesus. Você vale a vida de Jesus. A sua vida vale a vida de Jesus. Baixe sua cabeça em nome de Jesus.